Olá, meu nome é Marcela, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Barretos e neste vídeo nós iremos tratar sobre a lei dos gases ideais e misturas gasosas. Para começar falando de um gás, nós precisamos falar sobre as variáveis de um gás, que são volume, pressão e temperatura. O volume representado por esses balões de hélio, oxigênio, de vapor de água e amônia, o volume é exatamente o espaço ocupado por esse gás. Então, vai depender diretamente da quantidade do gás. O gás, eu vou inserir ele dentro da bexiga, ele vai ocupar totalmente, vai preencher totalmente essa bexiga, e esse vai ser o volume do gás, né? Vai ser a forma na qual do objeto na qual ele está inserido, né? Se ele estiver inserido em um objeto. Em seguida vem a pressão, na qual a gente tem aqui dois sistemas fechados. O primeiro sistema eu não estou exercendo nenhuma força no embolo, que seria essa tampa aí em cima. E já nesse segundo sistema, eu estou exercendo uma força para baixo. Ou seja, eu estou comprimindo o gás dentro desse recipiente, dentro desse sistema. A pressão do gás, ela vai ser a força em que as partículas desse gás exercem contra as paredes do recipiente. E quanto menor o espaço, né, na qual o gás vai estar inserido, maior vai ser a frequência dessas colisões. Isso faz sentido, né? E maior vai ser a pressão. E a temperatura. A temperatura, ela está relacionada à energia cinética das partículas. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o movimento das moléculas, ou seja, maior vai ser a energia e a tendência de expansão. Aqui nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Pensando na água. Por que o gelo ele possui uma temperatura baixa? Porque olha a organização das moléculas de água, elas estão bem quietinhas. Já no líquido, há um espacinho entre as moléculas, então elas estão um pouquinho agitadas. Já no gasoso é o estado mais agitado. E todas essas variáveis, elas obedecem à equação geral de Clapeyron, que é essa equação PV-nRT, sendo que P é pressão, V volume, o N vai ser o número de mols do gás em questão e R vai ser a constante dos gases ideais, que esse valor é fornecido. Vale ressaltar que a temperatura é a temperatura absoluta, né, que é dada em Kelvin. E quando nós mantemos a quantidade desse gás constante e nós variamos as outras variáveis, né, as outras grandezas, pressão, volume e temperatura, nós obtemos as três leis que regem os gases perfeitos, que são lei de Boyle, lei de Gay-Lussac e lei de Charles. Começando com a lei de Boyle. Ela foi idealizada pelo químico irlandês Robert Boyle e ela descreve o comportamento ideal quando se mantém a temperatura constante em um sistema. Então, seria um processo isotérmico. Isotérmico significa temperatura constante, temperatura igual. Aqui, na imagem, é um processo isotérmico. E eu tenho um sistema na qual eu tenho um embolo, que se eu pressiono, tem uma saída aqui que vai registrar a pressão, e eu posso medir o volume. Se eu pressiono esse embolo, o que vai acontecer? Olha aqui embaixo.
o espaço para esse gás ocupar, ele vai ser menor, ou seja, a pressão vai aumentar. Por quê? Porque a força que essas partículas desse gás vão exercer sobre a parede do recipiente vai ser maior. Então, ou seja, quando eu tenho um processo isotérmico, na qual eu tenho uma temperatura constante para um sistema, eu vou ter o aumento, a diminuição do volume desse gás e um aumento da pressão, e vai ser um processo diretamente proporcional. Aqui, o volume. Eu diminui o volume 2 vezes e a pressão ela foi aumentada em 2 vezes. E como que fica o gráfico desse processo? Aqui, na pressão em função do volume, né? Observando aqui o ponto PI, o ponto inicial, né? Pressão inicial, na verdade, que vai ser equivalente com o volume inicial. Aqui, eu estou diminuindo a pressão, ó, vamos acompanhar a curva descendo. Eu estou diminuindo a pressão. Diminuir a pressão, cheguei na pressão final. Diminuir a pressão. O que aconteceu com o volume? O volume final, em relação ao inicial, ele aumentou proporcionalmente à diminuição da pressão. E a lei de Boyle, ela vai obedecer PV1 ou PV inicial, que vai ser igual ao P2, V2 ou o P final ou V final. Observem que, como essa equação é derivada da equação de Clapeyron, o que aconteceu? Eu tinha a temperatura aqui, só que como a temperatura se manteve constante, já anulei ela. A temperatura e a quantidade de gás, né? Que é o N, o número de mols. E considerando também a constante universal, né, que por si só já fala que é uma constante, as variáveis que sobram são essas. Próximo, lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac, ela vai descrever o comportamento de um gás quando a pressão é mantida constante e há variação de temperatura. O Gay-Lussac vai dizer que se eu tenho um sistema na qual eu consigo manter a pressão desse sistema constante, ela vai ser igual do início ao final. E esse sistema permite o aumento, a movimentação dessa parte redonda. Então, eu tenho a liberdade de ter uma expansão ou tenho a liberdade desse gás ser comprimido. Quando eu aqueço esse gás, esse sistema, o que vai acontecer? Sob aquecimento, aqui, aumento da temperatura. Ele vai expandir, né? A setinha vem para a direita. Quando a setinha vai lá para a esquerda, o que acontece? O gás é comprimido. E como que fica o gráfico desse processo? Do volume em função da temperatura. Também vão ser grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, o gás vai expandir, né? Ele vai aumentar de volume. Se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer? O gás ele vai comprimir. Ele vai diminuir de volume, porque a área que vai ser preenchida vai ser menor por esse gás. Então, as variáveis que eu tenho aqui é o volume inicial e a temperatura inicial e o volume final e a temperatura final. Essa é a equação que vai descrever a lei de Gay-Lussac. E agora a lei de Charles. A lei de Charles, ela vai descrever o comportamento de um gás
em uma transformação isométrica, ou seja, o volume que vai ser constante agora. A pressão e a temperatura elas vão ser grandezas diretamente proporcionais também. Aqui no vídeo, eu vou reiniciar ele. Aqui eu estou injetando o gás no sistema fechado. Eu vou colocar o volume constante. Observem a pressão, em torno de 11 atm, 11, 12 atm. E o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a temperatura a uma pressão constante. O que vai acontecer? Vocês estão observando lá o termômetro subindo e essas partículas do gás elas estão mais agitadas, né? Notem que o que é pressão? Pressão vai ser justamente o choque dessas partículas contra as paredes do sistema. A pressão está aumentando porque a agitação dessas partículas está aumentando. Olha, chegou até 40 atm. E se eu resfrio esse sistema, o que acontece com a pressão? Com a diminuição da temperatura, observem o termômetro caindo lá, negativo, temperatura negativa. As partículas estão lentinhas, olha. O choque com o sistema, contra as paredes do sistema, é muito, muito lento. Olha a pressão. 1,5 atm. Ou seja, o volume do gás continuou o mesmo, né? Então, o sistema aqui, o tamanho do meu sistema continuou o mesmo. Então, o volume desse gás continuou o mesmo. Então, para descrever a lei de Charles, eu vou utilizar a pressão inicial, a temperatura inicial e a pressão final e a temperatura final. Agora nós iremos continuar com as misturas gasosas. O que é uma mistura gasosa? A exemplo, nós temos o ar atmosférico, que é uma mistura entre nitrogênio, cerca de 78%, o oxigênio, que compreende ali cerca de 21%, e o restante, cerca de 1%, vai representar outros gases como argônio, dióxido de carbono, né, que é o CO2 e o vapor de água, entre outros, né? E essa mistura gasosa, ela vai funcionar como se fosse um único gás. Então, para eu saber a pressão total da minha mistura gasosa, o que eu vou fazer? Eu vou somar a pressão do meu gás A com a pressão do meu gás B, para saber o volume total. Eu vou somar o volume do gás A com o gás B. E a temperatura? Mesma coisa. Eu vou somar a temperatura do gás A com a temperatura do gás B, que vai me dar a temperatura total do meu sistema final. Quando nós temos um gás ocupando, na verdade, dividindo, né, o mesmo sistema com outros gases, o que vai acontecer? Cada gás ele vai exercer uma pressão como se ele estivesse sozinho ocupando todo o volume daquele sistema, a mesma temperatura. E vai ser essa pressão individual que vai ser chamada de pressão parcial do gás. Cada gás ele vai colaborar na pressão total da mistura gasosa. E como que eu aplico isso? Se o exercício já te der a pressão parcial de cada gás, o que você vai fazer é somente somar as pressões parciais, né, que vai resultar na pressão total do sistema final. Ou se o exercício te der a pressão parcial
e te der a fração molar desse gás, você também consegue chegar na pressão total. E quanto ao volume parcial de um gás? É o volume que um dos componentes da mistura gasosa deve ocupar na mesma temperatura da mistura gasosa para exercer a pressão da mistura gasosa. Então, é o mesmo princípio da pressão parcial. A gente vai verificar que a soma dos volumes parciais de todos os componentes da mistura gasosa é igual ao volume total da mistura total. E esse fato é compreendido pela lei de Amagat. Agora, vamos para o exercício. Dois recipientes são interligados entre si por uma conexão de volume desprezível, que se encontra fechada por uma torneira. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura abaixo. Ao ser aberta a torneira, a temperatura constante, a mistura gasosa formada foi estabilizada. Calcule a pressão interna final do sistema. Ou seja, eu tenho dois recipientes de gás que são unidos por um tubinho com uma torneirinha. Se eu abro essa torneirinha, eu tenho a passagem de um gás para o outro lado e vice-versa. E ele está pedindo a pressão final interna do sistema após eu abrir essa torneirinha e isso tudo virar uma mistura gasosa. Então, como que eu posso escrever isso, né? Eu quero a pressão final primeiro. A temperatura é constante. Então, as variáveis são pressão e volume. Eu tenho a pressão inicial e o volume inicial do gás nitrogênio. E eu também tenho a pressão inicial e o volume inicial do gás oxigênio. Então, eu quero a pressão final e o volume final dessa mistura gasosa. Eu posso descrever por essa equação. Pressão final vezes o volume final vai ser igual à pressão do gás nitrogênio vezes o volume do gás nitrogênio somado com a pressão do gás oxigênio multiplicado pelo volume do gás oxigênio. Qual que vai ser o volume final? 3 litros de um e 2 litros do outro, 5 litros. Vamos substituir no volume final. Pressão do nitrogênio, gás nitrogênio, 1 atm. Volume do gás nitrogênio, 3 litros. Pressão do gás oxigênio, 5 atm. Volume, 2 litros. Fazendo os cálculos, nós vamos chegar em uma pressão final de 2,6 atm. Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem pelo e-mail. Tem uma listinha também de exercícios agora para vocês fazerem. E eu desejo uma boa prova a todas vocês. Tchau, tchau.